Boa noite ao público que nos acompanha nas redes sociais e nas mídias que transmitem este evento. Está sendo transmitido pelo Facebook, YouTube, o portal E-Democracia da Câmara Municipal de Vereadores, também pelo Facebook da Prefeitura e também está sendo transmitido pela Rádio Web Conquistadora. Boa noite a todos que nos acompanham. A Escola do Legislativo, Dr. Homero Tarregô, aliou-se ao Executivo Municipal com a finalidade de propagar cultura e conhecimento sobre a memória política de nosso município, resgatando fatos e curiosidades narrados por personagens que fizeram e fazem parte desta riquíssima história de nossa Uruguaiana. Com esse objetivo, criamos o projeto Rodas de Conversa. Nosso convidado de hoje é Antônio Augusto Brasil Caruz, prefeito nomeado de Uruguaiana no período de 75 a 1985, durante o regime militar, e reconduzido ao cargo pelo voto popular, de 1989 a 1992. Caruz foi vereador desta casa, deputado estadual, secretário municipal em diversas pastas, vice-prefeito e, atualmente, é secretário municipal de Cultura. De imediato, passamos a condução dos trabalhos ao jornalista político Rubens Montardo, que irá atuar como mediador em todas as nossas rodas de conversa. Boa noite aos membros aqui presentes dessa casa e boa noite a quem nos acompanha. Antônio Augusto Brasil Caruz, filho de Riperto Ribeiro Caruz e Henriqueta Brasil Caruz, nasceu no Alegrete no dia 6 de novembro de 1934. Cursou o primeiro grau no Colégio Oswaldo Aranha, em Alegrete, e o segundo grau na Escola Preparatória de Cadetes de Porto Alegre, concluindo o curso superior na Academia Militar das Agulhas Negras do Estado do Rio de Janeiro. Em 1956, declarado oficial do Exército, foi designado para então o 8º RCMEC, unidade do Exército que serviu em todos os postos de sua carreira militar. Foi instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras, exerceu as funções de ajudante de ordens do general-comandante da Divisão Blindada do Rio de Janeiro, general-chefe do Estado-Maior do Terceiro Exército em Porto Alegre, e foi assistente secretário do ministro-chefe da CNI em Brasília, junto à presidência da República, no Palácio do Planalto, por 5 anos. Em 1976, foi nomeado pelo então governador do Estado, Simval Sebastião Duarte Guazelli, prefeito municipal de Uruguaiana, então considerada área de segurança nacional. Em 1979, Brasil Caruz assumiu o cargo de secretário de Estado dos Transportes, no Rio Grande do Sul, a convite do governador Amaral de Souza. Em 1980, retornou à Prefeitura de Uruguaiana, ainda como prefeito nomeado, nela permanecendo até junho de 1985, quando solicitou a exoneração do cargo. Disputando as eleições de 1986, foi eleito deputado estadual, tendo recebido mais de 50% dos votos dos eleitores de Uruguaiana, ou seja, 22.850 votos, ficando entre os 15 primeiros dos 55 deputados eleitos para elaborar a Constituinte Estadual. Em 1988, renunciou à cadeira na Assembleia Legislativa para concorrer pelo voto direto ao cargo de prefeito de Uruguaiana, recebendo 64,95% dos votos válidos dos uruguaianenses, sendo então reconhecido pela comunidade o trabalho que realizou nas administrações anteriores como prefeito nomeado. Foi presidente da ANFRA, Associação dos Municípios da Fronteira Oeste, por 2 vezes, vice-presidente da FAMURS, Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento da Fronteira Oeste, secretário substituto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul, membro do Conselho Deliberativo do GBEX, Previdência Privada, onde foi vice-presidente, diretor de operações do Banrisul, Armazéns Gerais, em 1993, do governo Alceu Colares, secretário estadual de Transportes, 1979 e 1980, no governo Amaral de Souza, diretor de Desenvolvimento e Investimentos do Banrisul, em 1998, no governo de Antônio Brito, vereador eleito em Uruguaiana na legislatura 2001-2004, secretário de Cultura 2008-2009 no governo do professor Santana Felice e desde 1º de janeiro de 2021 é secretário municipal de Cultura no governo Orimelo. Também foi vice-prefeito de Uruguaiana na primeira gestão do prefeito Orimelo nos anos de 2017 e 2020. Brasil Caruz tem 4 filhas, a Luciana, a Daniela, a Carolina e Renata, e 7 netos, Rodrigo, Francisco, Leonardo, Bernardo, Débora, Estevão, Antônio Augusto e Pedro, e um bisneto, Joaquim, que mora na Espanha. Falar do Coronel Antônio Augusto Brasil Caruz é falar do
homem que talvez seja um dos dois, eu reputo ele e o general Flores da Cunha, as maiores personalidades políticas de Uruguaiana no século XX. Entre nomeação e eleição foram 12 anos à frente do Executivo Municipal, quem teve mais tempo à frente do Executivo e promoveu profundas mudanças na nossa cidade, principalmente na área de estrutura e na área de habitação. Prefeito Carus, esse Antônio Augusto é a homenagem do seu pai, o governador Antônio Augusto Borges de Medeiros? Em primeiro lugar, uma boa noite a quem estiver nos assistindo, né, e agradecer a vocês, o Simas e o Montardo, pela gentileza de me convocarem para esta noite aqui conversar. Né? Eu digo conversar porque não vai ser nenhum depoimento, nem questionamento, mas eu gostaria, viu, como eu estou muito esquecido, tu me desse uma mão, né, Montardo? Porque eu sempre digo que a melhor entrevista é aquela que a gente concede a um bom entrevistador, né? E é o caso aqui. Porque senão a gente não deslancha, fica só... Então, eu quero agradecer a vocês dois por me colocarem aqui mais uma vez. Eu que já fui vereador, sentei aqui nessa mesa como vice-presidente, né, e várias vezes tomando posse como prefeito. Eu fico muito feliz quando vejo essa casa, sabe? Gosto muito. Coronel, o senhor chegou em Uruguaiana jovem, 1956, com 22 anos de idade. Eu tinha 21. 21 para 22 quando chegou em Uruguaiana. Exatamente, fiz 22 depois de novembro. Aí no eu disse oitavo RCMEC, né? E uma correção, era o oitavo RC, porque era cavalaria na época, não tinha, né? Não tinha blindado. Era no lombo do cavalo. Até os carroções que levavam mantimentos e forragem para as manobras eram carroções tracionados a cavalo. Era hipomóvel mesmo. Né? Foi uma coisa mais linda. Eu guardo boas recordações daquele tempo. Muito boas mesmo. Depois, até quando iniciou motorizado, eu não estava aí no oitavo. Estava em cargo, eu acho que em Brasília, estava servindo no Palácio Planalto. Quando voltei de novo a servir aqui, que peguei o motorizado, o mecanizado. Já pegou a mudança. Isso foi na década de 70, né, essa mudança, né? Sim, quando eu fui para Brasília, eu fui em 69. Acho que 70 que entrou. Que mudou. Aí eu voltei em 73. Eu peguei o regimento mecanizado. Coronel, e como surgiu essa oportunidade de entrada política, de ser convidado, porque na época era um convite do governador referendado pelo presidente da República, né, de ser prefeito de Uruguaiana? Olha, vamos falar então, antes de ser eleito, né, porque eu fui prefeito dele, mas eu acho que está querendo saber do tempo da nomeação. Da nomeação, em 76, como é que surgiu o convite? 1970, para te dizer a verdade... Há 45 anos o senhor é protagonista na política de Uruguaiana. Eu já vou colocar pela data da primeira nomeação, né? Não, mas eu achei até que eram 50 anos. 45 anos de envolvimento direto na política. Mas olha, sabe que essas coisas acontecem assim, a gente nunca sabe explicar. Vou dizer a verdade, viu? Eu nunca encontrei assim explicação para o fato de eu ter entrado na política assim. Eu fui bolhado, como se diz. Nós dizemos aqui os gaúchos. Porque eu estava servindo no oitavo, recém-chegado do Rio, do Rio de Janeiro, que eu tinha servido lá como ajudante de ordem do comandante da divisão blindada no Rio. E aí cheguei aqui, estava já retomando a minha vida na tropa, né, muito satisfeito, e de repente eu fiquei sabendo até através do Mário Pinto, finado Mário Pinto. Eu estava em casa à noite e ele me liga: ô Caruso, dá uma olhada aí no Jornal Nacional que vai falar em ti. Mas o que vão falar, Mário Pinto? Vocês vão falar aí, foi escolhido para ser prefeito, mas eu, prefeito uruguaiano? Sim, foi prefeito uruguaiano. Ele sabia tudo, Mário. Realmente, no outro dia, eu recebi... Deu um furo jornalista. Estragou, tirou todo o efeito do partido aqui da Arena, né? Entendeu? E aí, no outro dia, ficaram bravos até com ele. E o governo falou, eu disse, não, o Mário Pinto não me falou ontem. Mas como que ele falou? Não, ele tem as ligações dele. Né? Então, foi isso aí. E aí, o senhor aceitou essa primeira missão? Não, até porque, vou te dizer uma coisa, eu tinha... Como eu tinha estado já no Exército há muito tempo e tinha exercido cargos assim fora da tropa, né? Quando eu fui na divisão blindada lá, fui ajudante de ordem do comandante, depois estive no Palácio Planalto também, tive muito tempo lá no Palácio, no governo Médici, no governo Costa e Silva, acompanhei o Costa e Silva até a sua morte lá no Palácio Laranjeiras. Quando nós estávamos chegando de avião no Rio, voltando de uma viagem ao interior, nós sentados lá atrás, eu ia dizer assim, ó, o presidente tem um mal súbito lá na frente. Agora, quando parar o avião, vocês esperem ele ser retirado para não chamar atenção
e depois desço. Nós ficamos esperando, o que será que houve com o velho? Realmente, um pouco tiraram o Costa e Silva, nós descemos e fomos direto para o Laranjeiras, onde ele ficou, ele não foi para o hospital, né? Ali ficamos 3 meses sem ir em casa. Nós morávamos em Brasília e estávamos no Rio de Janeiro. Ali acompanhei o dia a dia, né? Chegava, só que entrava lá eram os ministros, né? O Rondon Pacheco e o Portela. Ele sofreu um AVC, né? Um AVC. E esses dois diziam depois que tanto o Rondon da Casa Civil como o Portela da Câmara era que governaram o Brasil naqueles dias, eu não duvido. Os ministros só despachavam com eles, né? O Costa Silva não tinha condições. Aí ele faleceu, veio o Médici, eu estava, aliás, o chefe do Estado-Maior, do Costa Silva, não, do gabinete, me convidou, vamos a Porto Alegre buscar o futuro presidente. Eu entrei no avião sem saber quem era, né? Pegamos um Boeing, um BAC 101, e descemos no aeroporto, estávamos nos esperando, fomos direto à casa do General Médici, que era chefe, era comandante do terceiro exército. Ali que eu me dei conta do que ia acontecer, né? E fiquei esperando, e eles já voltou para o aeroporto conosco. Quer dizer, nós saímos da casa dele para o aeroporto, pegamos o avião, descemos já no Rio de Janeiro, foi lá que ele tomou posse, né? Já fomos de madrugada, chegamos lá, me lembro à noite, uma correria de carros, estavam tudo esperando, imprensa, não sei o que mais, saímos os seguranças na frente, abrindo. E eu ali, bem novo, capitão novo, né, com 24, 25 anos, por fora de política, era acostumado ao 8º ano de cavalaria, né? E aí foi que eu comecei... E já participando de movimentos decisivos na política nacional. Na política, na história do Brasil, né? Seja nomeado, seja golpe de Estado, seja eleito, tudo é história, né? E ali foi uma nomeação, praticamente, dele como presidente pelo Congresso Nacional, porque nós, no outro dia, fomos até a Câmara de Deputados e lá assistimos à votação. Sim, foi referendado. Foi referendado. Quando ele foi eleito, saímos, isso já de noite também, voando para o aeroporto para pegar o avião e ir para Brasília, que ele ia tomar posse mesmo. Né? Coronel Caruso, nesse tempo no Palácio do Planalto, o senhor trabalhou com quem? Não, o ministro, quem era o ministro do SNI? O ministro-chefe do SNI é uma pessoa... Não era o Golbery. Não, foi um que foi assim, depois do Golbery, ele foi convocado exatamente por ser muito discreto. Um homem seríssimo. Ninguém ficou sabendo que ele foi ministro-chefe do SNI. Vocês vão saber. Por quê? Porque ele serviu o Uruguaiana, comandou o 8º. Tá? Carlos Alberto da Fontoura. E aí é que eu tive a oportunidade, porque como eu trabalhei com ele, eu era comandante de esquadrão, ele na hora lá se lembrou. Puxou o Caruso muito discreto, apropriado para essa história. Me chamou para ser o assistente secretário do ministro-chefe do SNI, que era ele. Aí que eu comecei a me interessar por política, porque eu comecei a acompanhar aquelas audiências dele com o presidente no Palácio Laranjeira, depois no Planalto. E aí comecei a gostar de política. Né? E aí, em 1961, o senhor estava por onde nessa época? 61? É, em 61. 61 era a legalidade, né? A legalidade. Claro. Com a renúncia inesperada, né, do presidente Jânio Quadros. Né? Eu estava... Aquilo foi, até hoje não se explica, né? Tem várias teses, mas não se explica o que houve. Foi meio golpe, né? Era meio louco, o gaúcho meio eu estava servindo aqui no 8º, em 61, e eu me lembro que o 8º era a favor da legalidade e o grupo contra. O grupo queria derrubar o presidente, né? Aquele ali tem cara de artilheiro, não tem? Ou não? Não foi. E aí eu me lembro muito bem que, estou recordando assim, eu devia ter uns 23 anos, 24. E como eu tinha vindo da AMAN como instrutor, eu estava com aquela bola cheia de ser um cara competente, foi instrutor de cadetes e tal. E me bolharam na hora, como disse, você ocupe a linha de partidas no fundo do grupo, mediante ordem, invada o grupo e prenda o comandante e traga ele para cá. Puta, ali para mim, eu que era acostumado a ser instrutor, lidar com a cadeia da aulas, né? Agora, fui para lá, me estendi na linha no fundo do quartel ali, sabendo que meu colega lá da linha de tiro ia fazer uma preparação de fogos, chamava, jogando morteiros, balas de morteiro, né? E metralhador, ia dar uma verdadeira fumaça de fogos no grupo. Quando ele parasse, eu aproveitava e entrava. Invadia. Só que depois, quando terminou isso, eu tinha vários colegas e amigos lá no grupo, contava para eles assim, tu ia entrar pelo cano, cara. Porque nós estávamos te esperando, nós vimos tu entrar lá para tomar posição, nós dentro das garagens ficamos com os canhões apontados, fogo direto para ti.
Tu entrava, a gente levantava aquelas cortinas, né? E nós ia detonar, mas vocês, ainda bem que não aconteceu, né? São coisas que não era para acontecer, né? E esse foi em 61. Depois, em 64, eu tive outra participação. É para contar? Vamos, pode ir contando, vamos. Em 64 só estava em Uruguaiana também. Tá. Tem coisas que a gente não dá. Eu sempre dizia assim, quando eu estava no Palácio Planalto a última vez, que eu estava servindo, eu pedi para vir embora. Não estava aguentando. Eu fazia lá as escutas, né, lá dentro, trabalhava em informações, e me encheu o saco aquilo, sabe, sinceramente. Eu me sentia mal naquilo. Então eu digo, vamos embora para o Uruguaiana, quero voltar para o meu 8º, lá, montar cavalo, etc. E aí, quando eu fui dizer isso para o Figueiredo, né, que eu entrei lá na sala dele, tá, tu espera um pouquinho aí, espera um pouquinho que eu já vou te dar a resposta. E eu sempre trabalhava paisano, né, e naquele dia eu me fardei para ir lá, para me apresentar para eles, e queria ser. Ele disse, espera um pouco aí. Daí um pouco mandou entrar, estava todo o gabinete dele reunido. E ele foi e disse assim, nunca esqueci, o Carus vai porque quer, mas eu tenho a certeza do que ele ouviu e viu aqui dentro, ele leva para o túmulo. Pô, eu quietinho disse assim, mas nem tudo, né? Agora eu já estou contando, né? Não, mas é que eu fazia a parte de como é que se diz, de inteligência do palácio, né? Acompanhava tudo que sabia de todos os ministros, sabia de todo mundo, a vida de todos. Me constrangia porque às vezes entravam muito detalhes pessoais, né? Mas eu carreguei isso para o túmulo, vou carregar. Eu comento isso aqui, que eu recebi essa ordem, etc., mas não entro em detalhes, né? Até para fazer jus à confiança que me depositaram, né? Sim, não imagina, você abre o bico. Tem coisas que talvez nem causassem mal nenhum a ninguém, porque todos eles já morreram praticamente, que são meus chefes, né? Mas é que seria falta de lealdade a quem já está morto, né? Mas falando no general João Batista de Figueiredo, foi eleito presidente da República no dia 15 de janeiro de 1979, no Congresso, né, Colégio Eleitoral, no Congresso Nacional. E foi seu amigo, né, particular, né? E o general Figueiredo, aqui em Uruguaiana, numa visita da sua candidatura, na época de 1978, no galpão crioulo aqui da RBS, deu uma declaração que no outro dia repercutiu, Cicirosque Sobrinho, né, repercutiu em todo o Brasil. Foi. Quando ele prometeu fazer do Brasil uma democracia. Ele disse de fazer desse país uma democracia. Isso foi manchete no outro dia em todos os jornais, internacional. Aí o Uruguaiana velho bombou. E o senhor de novo no Estava lá, eu olhava dele, a fotografia, o prefeito ao lado dele, eu olhava para ele, mas esse velho está louco, vem aqui dizer isso aqui. E ele tinha comentado alguma coisa com o senhor, ou foi assim? Não, a parte do Batista Luzardo ali provocou aquilo. O embaixador aparteou ele, né? Foi porque ele disse isso, e o embaixador, olha, o senhor acaba de dizer, é muito grave. O senhor veja bem o que disse, porque nós vamos cobrar do senhor se vai fazer uma democracia. Aí o pessoal, deu manchete nacional Batista Luzardo. Foi uma coisa muito bacana. Aquilo foi em 1978, cumpriu, né? Ele já estava preparado para dizer aquilo, claro, porque enganam-se muito aqueles que dizem que os presidentes militares eram ditadores, quer dizer, eram só eles que ditavam as regras. Que mandavam sozinhos, não, né? Era um grupo. Nada, está todo mundo errado. Isso agora estou dizendo para vocês. Tinha um grupo que sempre fiscalizava ele, não dentro do palácio, mas era aquele grupo, né, que se chamava assim, que era o Estado-Maior praticamente do tipo governo. Um conselho de governo, né? Nunca se reuniam, sim, mas eles conversavam discretamente, ele não sabia onde. Né? Mas, Coronel Carus, aqui na prefeitura, eu lembro que a cidade de Uruguaiana terminava ali no Obelisco, né, porque não tinha asfalto, aqui terminava no cemitério, e ali na Fernando Ferrari, que não tinha asfalto, terminava por ali, onde hoje está o Centro Social Urbano, por ali, aquelas zonas, ali terminava a cidade, isso na década de 70. Quando o senhor assumiu, nós tivemos o primeiro desenvolvimento habitacional em Uruguaiana, que a cidade explodiu, né? Cresceu para o lado do cemitério, com a Prolar, Proamorar, Tabajara Brites, com a União das Vilas, que é o maior conglomerado urbano de Uruguaiana até hoje. E, além disso, fruto dessa sua amizade com o general Figueiredo, muitos recursos vieram para a nossa cidade para a construção de habitações populares, que é o conjunto habitacional, né? O Coronel Fidelis, né? Lá na Dr. Maia, na Feliciano Ribeiro, entre Dr. Maia e Presidente Vargas, o conjunto Brasil Carus, na Rodrigues Portugal, o conjunto Hermeto Bermudes, ali na General Câmara com o general Hipólito, a Coab Emílio Brandi, né? Afora o asfalto
de baixa renda denominado. Isso traçou um novo perfil da cidade. E na época das vilas populares, lá de lá, eu coloquei sempre um prefixo pró, para marcar. Assim, era promorar 1, promorar 2, proficar, profilurbe e prolar. Ficou, mas só que não adiantou botar nome, o correto seria, a Câmara colocou, mas o pessoal, né, se habituou a chamar. Também ficou tudo profilurbe, prolar, proficar, né? E aí ficou promorar 1, promorar 2. Eu gostava daquilo, sabe? Olha, agora tem uma coisa que tem que explicar. Isso aí pode dizer assim, foi porque foi na época que ele tinha o governo militar. Não é isso. Eu sempre estou dizendo e não me acredito. Prefeito tem que viajar, tem que correr atrás. Não é porque eu tinha essas ligações que eu ia ficar parado esperando. Olha, eu desconfiava, estava demorando, eu pegava avião e ia. Pegava ônibus leito aqui para Porto Alegre, lá pegava avião, chegava lá em Brasília, já tinha os meus amigos me esperando no aeroporto, me levavam tudo lá. Depois que era o Figueiredo, então já estava um carro lá da Grande do Torto, já ia direto da Grande do Torto, levava um isopor com meio cordeiro congelado. E o velho ficava todo bobo. E aí umas garrafas de vinho de livros. Para ele devia ter vontade aqui, mas ele achava bacana chegar e dizer, mas trouxe meio cordeiro, ele acha esse cordeiro é dos bons? Sim, foi especial para o senhor. É isso que tem que fazer, rapaz. Olha, tem que se virar. Não pode ficar esperando, não cai nada do céu. Porto Alegre é a mesma coisa. Eu pressionava os governadores lá e aproveitava que eu estava, aquele dia a Brasília, para a presidência, os governadores me recebiam bem, né? Então tem que ir atrás. Eu não vou Essa articulação política é importante, né? Muito. Olha, a articulação não é só com aqueles que... Se tu não tem conhecido lá em Brasília, tu deve ter um deputado lá que te leva. Eu cansei depois de procurar deputados, quando já era o Sarney presidente, não tinha ligação nenhuma. Eu ia para cima dos deputados nossos lá. Né? O Sarney veio aqui, lembro? Sim, isso eu fiz um convite, insisti com ele. E na hora ele estava assinando os atos no Clube Comercial. Aliás, isso aí, permite uma parte, né? Isso aí é o único prefeito que você tem conhecimento que promoveu 2 encontros de presidentes em Uruguaiana. O primeiro, em 1981, João Figueiredo pelo Brasil, Roberto Viola pela Argentina. E em 1989, José Sarney, presidente do Brasil, Carlos Menem, presidente da Argentina, e Júlio Maria Sanguinetti, presidente do Uruguai, que foi o pontapé inicial em 89, em Uruguaiana, do Mercosul, né, que se fala tanto até hoje. Ali que começou, né? Eu me lembro, nós estávamos no comercial, eles estavam assinando os atos, e não deu um intervalo, eu disse assim para o Sarney, o Sarney era muito ressabiado, o pessoal, lembra que diziam que ia receber mal ele aqui no Sul? E aí eu disse para ele, presidente, estava cheio de povo na frente, vamos ali na sacada do comercial para o senhor abanar para o povo. Aí vem um cara e eu disse, não vá, presidente, isso aí pode ser complicado, o povo aqui é muito hostil. Eu disse, não, senhor, não, vão comigo, eu lhe garanto, mas me borrei todo. Porque digo, eu achei ela andava, porque ele não estava muito bem, né? Abriu a porta e entrei. Quando entrei assim, eu peguei ele no braço e tem uma foto até que saiu na 0 hora. Fiz assim para o pessoal e passei, e o velho ficou todo bobo. Eu digo, não lhe disse, o pessoal aqui é muito educado, um povo, olha que vibra com a presença do presidente, é muito agradecido por o senhor ter vindo aqui. E ele, ficou emocionado, porque ele ia nos lugares e era vaiado. É que ele pegou aquele período da hiperinflação, aí estava complicado para governar, né? Eu arrisquei muito quando convidei ele, sabe? E esses dois encontros que nós tivemos aqui, eu acho que foi o único prefeito que protagonizou 2 encontros de presidentes, né? Foram 2, exatamente. 2 do Sarney. Dos 3 países, acho que foi o único, né? Não, e do 3... Só na Guerra do Paraguai que nós tivemos. Tivemos um com os 3 países. Agora, eu pergunto, quais foram os outros encontros do presidente brasileiro e Argentina aqui? Tivemos o Dutra na inauguração da ponte, né? Sim, mas foi ele, o Dutra, com quem era? Não me lembro. Recordo argentino. Não me lembro quem era. Foram os que construíram a ponte, né? Não, Agostinho, o nome da ponte. Acho que era o Arturo Frondizi, não era? Não, o Arturo foi depois, foi com o Jânio. O Arturo Frondizi foi com o Jânio, que ele era natural de Libres, esse presidente argentino. Esse foi com o Jânio, aqui. Que tem aquela foto do Jânio de pé trocado na ponte, né? Histórica aquela foto. Conseguiu captar aquele momento ali. Prefeito, a sua experiência como deputado, aqueles 2 anos que você teve na... Eu não me dei bem lá. Aliás, vou dizer uma coisa para você, eu não levo jeito para legislativo. Aqui mesmo eu fui vereador, lembra? Sim. E não completei os 4 anos, até porque eu não levo jeito. A gente é executivo, não adianta.
Então, lá como deputado estadual, eu fiquei naquela situação, estava de vice-presidente da Assembleia, mas me chateava, eu comandando o plenário, à tarde, o presidente nunca ficava. Eu ficava, tinha uma hora que esvaziava o plenário, ficava um cara, orador ali, daqui a pouco vinha o outro lá de fora que tinha se inscrito, falava também, mas isso aqui não é para mim. Prefeito Uruguaiana, pelo menos na Câmara de Vereadores, o pessoal comparece lá e vim embora. Foi quando eu pedi exoneração, né? E vim para cá. E aí o senhor concorre a prefeito e faz aquela votação histórica em 88, né? Foi um recorde que só foi batido agora, o ano passado, em 2020. Pela reeleição do Rony, que foi 72%. Eu fiz 64,95% na eleição, né? Foi. E eu me lembro que eu concorri contra a famosa coligação aquela, PP, PFL e PMDB. Né? Sim, era um frentão, eles né? tinham 20 e poucos minutos e eu tinha 5. Mas, olha, os candidatos, eles eram uma pessoa muito boa. Nós tivemos uma campanha respeitosa entre nós, tudo, né? Tanto é que depois eu tive vontade até de convocar o candidato para meu secretário, ele não aceitou, né? Quem concorreu foi o doutor Isnar, né? E o vice, o seu Eloy Trojan. Eu pensei nele para secretário de saúde, que ele tinha sido excepcional como secretário de saúde, lembra? Sim, poxa, sim. Funcionava isso aí. Foi secretário de saúde do doutor Nivaldo, né? Nivaldo. Mas eu sondei ele disse, não, fica bem para mim. Não. Pode até tirar conclusões aí meio equivocadas, né? Que eu não me empenhei porque sabia que ia ser secretário. Foi bom. Mas ele é uma pessoa muito bacana. Assim, né? E em 1996 o senhor protagonizou também a eleição mais disputada da história da Uruguaiana até hoje, né? 96. Que era Nivaldo e Caruso em 96, que ganhou Neito Bonotto e Marques Acunha. Por 173 votos. O Nivaldo, né? merecia, porque ele era um político extraordinário, né, como deputado e tudo, né? Mas ele ficou muito sentido, eu vi. E ele se atirou, deixou de política. E ali foi ninguém acreditava naquela virada, né? Virada de última hora. De última hora e por uma votação tão pequena, a margem. Aliás, falando do doutor Nivaldo, hoje é dia 19 de outubro, dia 17, marcou os 2 anos de falecimento já do doutor Nivaldo. Doutor Nivaldo Soares, que foi porque ele estando falecido, mas ele pode receber o nome. Aqui já botaram muito nome em coisas sem ter falecido, né? Eu digo prédios públicos, né? Logradouros públicos, só pode ser falecido. Ele já tem que pensar nisso, hein? Vocês conversem com os vereadores. Ele merece, né? Foi um deputado extraordinário, anos, não era do meu partido. Depois foi ser prefeito também, né? Mas certo já estão pensando aí. Já deve. É que eu acho que não tem nada novo para inaugurar. Mas aquelas vilas lá, aquelas 7 vilas lá da periferia que eu construí, acho que não tem nome todos, não. O Prolar eu acho que não tem. Não tem. O Prof. Lurbe, por exemplo, é o professor José Antônio, José Gomes de Souza, mas não pegou, né? E teve um que era o Mário Pinto, um daqueles, acho que promoraram, lá da União das Filas, também não pegou, né? Pois eu não entendo. Não, na verdade é o seguinte, o povo se acostuma no nome aquele de pró isso, pró aquilo, e não tem jeito. Né? Agora, por exemplo, a gente já não vê tanto. Mas o pessoal, aí, uns 20, 30 anos atrás, era 28, não era Dr. Maia, né? Demorou para pegar o nome do Dr. Maia, né? Foi, mas depois pegou agora. Agora sim, agora já está mais consolidado. Aquela geração da época não aceitava, claro. Né? É que nem agora, eu acho que vai demorar a pegar. Montardo, presidente da Câmara aqui, Carlos Delgado, mandando a saudação, né? Está acompanhando ao vivo a nossa live. Também o Henrique Querol postou aqui assim, momentos interessantes da história do Brasil com o prefeito Caruso, parabéns. É uma aula sobre política em geral, para quem gosta deve estar com certeza admirando. Le manda um recado também o Oswaldo Medeiros, nosso diretor, um abraço do neto do saudoso subprefeito do Plano Alto, Oswaldo Jacques, que muito lhe queria bem. Sucesso, Caruso. Eu também queria muito bem. Ele era um homem leal, rapaz, dedicado àquela vila do Plano Alto, né? Leal, trabalhador, ele levava tudo de nós ali. Ele pegava as máquinas para o fim de semana e só entregava 2 semanas depois, para arrumar as estradas lá. Ele dizia, só o fim de semana, prefeito. E eu lhe devolvo segunda-feira, nunca mais. E ele trabalhava, e por isso ele era muito querido por aquela gente lá. Né? Oswaldo Jacques. Sim, o neto dele acompanhando aqui, mandando uma saudação. Para ele, para toda a família. Viu? Sim.
que a política tem isso, né, coronel? Essa dedicação, esse tempo todo, a gente deixa de lado a família, né? Esse é o grande drama do político. Eu passei por isso, não foi fácil. Minhas filhas se criaram praticamente afastadas de mim. Hoje elas se apegaram a uma coisa séria, né? E os netos também. E aí eu pergunto para elas, mas também, quando nós precisávamos de título, nunca estava. Estava sempre em Porto Alegre, em Carlos, lá. Elas têm horror até dessa história de política, não gostam de falar. Pode ver que a Daniela, que é a mais ativa aí, né, que leva até jeito para a política, né, que ela é líder, ela não martua, mas ela tem horror de política, de cargo assim, política. Ela diz, não, pai, que tu está de novo aí nisso? Não pode. Eu digo, mas minha filha, agora eu não disputei, fui convidado já pelo Feliz, agora pelo Rony, né, pelo Bonotto, também trabalhei com ele. E eu detesto ficar parado. Eu me sinto mal. Olha, para lá, todas as manhãs levanto 6 horas, tomo meu mate, ansiado pelas 8 horas para ir para a secretaria. E de tarde, amanhã, dou a cesteadinha até 2 e pouco, e de novo estou lá. Aí penso que é ato assim, de desprendimento. Não é, não. É gosto mesmo. Não faço nenhum sacrifício. Quando eu não estiver fazendo isso, eu não sei o que vai ser de mim. Aí eu vou entrar em depressão. Não, mas está bem ainda. Aliás, a nossa roda de conversa número 1, na primeira, né? Que aquele dia o senhor estava gripado, acabou ficando para a segunda. O professor Luiz Estável está com 90 anos, né? E o professor Michelena com 80. E o senhor vai fazer 87, então os gurizada, né? O Michelena é guri novo. Guri novo. Essa gurizada. Mas o senhor já estava meio aposentado, com a chuteira quase dependurada, quando deixamos para ser vice de novo, para compor a chapa. Como é que foi essa? Pois é, realmente eu estava decidido a não participar mais. E aí eu tinha uma casa aqui em São Marco, eu acho que era, eu tive mais de uma ali, olha, São Marco era barragem. E aí alguém queria uma casa em São Marcos, não me lembro, eu acho que era o gringo ali do Frei, casa do Frei, não era? O gringo. Me propôs trocar. Ele me dá uma casa que ele tinha comprado em Capão da Canoa e não gostou. Aí troquei e fui para lá. E lá eu achei que ia terminar meus dias lá, porque eu gostei de lá, sabe? Era Capão é muito parecido com Uruguaiana, só que ainda tem um shopping, tá ali eu morava num bairro. Só que de repente era meio-dia, para um carro na frente da minha casa, assim, eu estou sentado, de bermuda só, sentado numa cadeirinha de praia. Para o carro, eu olho, era o Rony e o Fossari. Eu digo, opa! Ele já está entrando perfeito, né? Eu acho que tinha sido... Não, ele não estava. E ele convidar. Aí eu fui até... Quer entrar para almoçar? Não tem comida, mas vou buscar ali. Não, nós estamos para de passagem. A gente entra, passando aí na BR, nós lembramos de chegar aqui para dar um abraço no amigo e tal. Tá bem. Não, mas não vou entrar. Não vou entrar. Só que ele disse assim, não topa de novo entrar na política? Não, mas eu não tenho mais como, isso aqui está tão bom. Não, vamos lá, vamos disputar. De que eu vou disputar? Vereador? Deus, o livro. Eu não dou para legislativo, não levo jeito. Não, para ser meu vice. Mas tu acha? Sim, quero que seja vice. Porque eu sou novo, vamos dizer que eu sou inexperiente, está ali, eu quero mostrar que eu posso. Tanto é que eu digo, ele nem precisava de mim. O João é uma pessoa muito inteligente, um jovem muito inteligente, né? E muito trabalhador, dedicado. E hoje eu digo que ele é um dos prefeitos mais experientes que eu já vi. E está aí o sucesso da administração dele, né? Que ele pode ver em tudo que é setor. E a reeleição, né? Que consolidou. Sim, né? a reeleição bateu 70%, né? Por lado que ele aprovou mesmo. Mas, coronel, como o senhor viu toda a fronteira oeste, né? Nós tivemos agora, nesses últimos anos, aí uma alavancada, né? Um desenvolvimento, coisas que nós não tínhamos ainda. E como o senhor vê a importância da gente ter uma representação estadual e federal, né? A fronteira precisa ter representantes. Precisa ter mais. O senhor que é um homem experiente, isso aí é uma realidade. Né? Olha, por que lá aquela região centro, a região leste do estado, enfim... A serra lá, né? O pessoal tudo, é muito unido, né? É impressionante o que eles conseguem. Eles conseguem tudo. Não é? Porque tem regiões ali que tem 4, 5 deputados estaduais, mas não sei o que, federais. E nós aqui... Estamos há anos com o Frederico, que ainda bem que o Frederico está peleando, porque senão não teríamos nenhum. Já tentamos outro aí, não deu, porque não há união. Não há união. O pessoal não se conscientiza que se nós não investirmos em lideranças próprias aqui nossa, nós não vamos sempre ficar caudatários dos outros municípios, que tem representação política muito boa. Nós não temos. É só o Frederico.
Não é? O senhor Frederico, ele, na hora de votação, é só ele que vota lá, então o peso dele não é tão grande por isso, porque ele é muito atuante, ele é realmente, né, está sempre líder do governo, não é? Já foi secretário estadual, mas nós precisávamos mais união aqui na região para termos, no mínimo, 3 deputados estaduais. Não sei se isso... Temos eleitorado para isso, né? De folga. Olha, né? está ligando um de Minas, Coronel Miguel. Ele está acompanhando, sem vergonha, vou desligar aqui. Ele deve estar para dar piruada. Conhece ele? Ele não conhece? O Miguel se casou aqui, gostou tanto, casou 2 vezes. Ficou viúvo 2 vezes. Aí ele andou agora há pouco, eu disse, não, pelo amor de Deus, a terceira tu não leva daqui. Tu vai ficar naquelas 2. E ele deve estar acompanhando, porque ele acompanha o Uruguaiana. Está acompanhando aqui também, mandou a mensagem do nosso presidente, que alegria poder escutar e conviver com esse grande líder político da nossa cidade. Forte abraço, meu amigo Caruso, nosso presidente Carlos Delgado. Paulo Borda, boa noite. Delgado, velho. Delgado está ligado aqui, nós acompanhando aqui, né? O Paulo Borda, tenho certeza que será uma live inesquecível. Coronel, uma lenda viva. Obrigado. Luciana Caruso, não sei se conhece, está aqui. Né? Filha. Mas filha é mais velha, hein? Adorando ouvir as histórias do pai. Né? Rodrigo Caruso, dá-lhe vô, dá-lhe vô. Né? Esse aí é abusado, ele mete a mão comigo. Já, dá-lhe vô. É mais velho dos netos. Né? E César, dizendo que em 81 estava em Uruguaiana e apertou a mão do general Figueiredo em frente à prefeitura. Que baita prefeito esse Coronel Caruso. Né? César, só diz César, não sei o sobrenome. Né? Gislaine Ering Machado. Caruso, foste um prefeito que nunca perseguiu os funcionários, sempre valorizou os teus funcionários. Parabéns, tu vais sempre estar em nossos corações. Né? Essas são manifestações aqui. Vamos parar por aí, porque já está me apertando o peito aqui. Coronel Caruso, o que o senhor aponta assim, como a sua grande realização? O que o senhor gostaria de ser lembrado? Olha, eu acho que falar assim em obras, construções, tudo, fica assim, até parecendo que eu estou me exibindo, né? Foi esses pró todos aí, para morar 1, para morar 2, Proficar, Profilubre, Coab 2, não é? Os edifícios aí, Hermeto Bermudes, Brasil Caruso, qual é o outro? O Coronel Fidelis, Coronel Fidelis. Então parece que, então eu não, prefiro evitar de falar nisso, mas eu acho assim, que a realização, qual é que eu... Sim, o que... Olha, eu não sei, eu tenho impressão, para mim particularmente, vou dizer com toda sinceridade, não é demagogia, mas eu acho que o principal foi eu ter conquistado a amizade, o amor dos uruguaienses. E a rodoviária, né? A rodoviária também foi uma obra grande. Uma obra grande. Mas eu digo assim porque eu tive aqui minhas 4 filhas. Já foi o melhor presente que eu ganhei na vida, né? O melhor reconhecimento. E o reconhecimento... E as 4 bonitas, Coronel, hein? Com todo respeito. Obrigado. Um abraço para a Luciana, que foi minha colega de faculdade em Porto Alegre. Quem? A Luciana, foi? Da contemporânea. Nós somos da mesma turma, mas contemporânea. A Luciana é que levaria mais jeito para a política, mas ela não gosta. E depois a Carolina também não é brincadeira. Também. A Carolina, a enfermeira, leva muito jeito. Mas nenhuma... Não sei por que elas acharam assim, que eu me afastei muito da família e tal, né? E elas não querem repetir isso com elas, uma vida própria delas, né? Mas eu tenho já 11 netos também. Um está na Espanha, o Joaquim. Bisneto. Bisneto, né? Bisneto, que é neto da Luciana, né? Neto da Luciana, é filho do Francisco, que nasceu aqui. O Francisco Greco. Francisco Caruso Greco. Então é isso aí, meu amigo. Eu não sei. E o senhor reputa como o fato mais relevante esse carinho que o senhor tem da população do Uruguaiana? Da população que eu ganhei aqui. Primeiro, da cidade eu ganhei 4 filhos, né? Depois do Uruguaiana é impressionante, assim, eu ter recebido... Eu sendo militar da ativa, né? Que inclusive fui o empregado naquela época, como capitão, para operações assim que podiam ser meio rejeitadas pela população. Quando eu tive que prender o prefeito, sair com ele preso da prefeitura, aquilo eu fiquei preocupado. Eu fui lá cumprindo ordens e ele me perguntava, para onde me leva, capitão? Eu digo, para o quartel do 8º. O prefeito Isabelino Abade, né? Para o quartel do 8º, prefeito. Mas eu tenho consciência e não fiz nada errado. Eu digo, eu acredito. Mas o senhor tem que falar isso agora, quando chegar lá. Chegamos lá, tomamos café, ele ficou bem lá. Tomou café na mesa do comandante, depois ficou no apartamento do comandante. Mas o destino reservava isso, né? Que depois eu saio prefeito eleito, o Abade estava por aí e tal, e eu me lembrei, para ação social esse cara deve levar jeito.
Aí mandei chamá-lo na prefeitura, ele foi, humilde que ele é, né? Pessoa, disse, senhor Abate, eu estou lhe perguntando, o senhor não leva mal, aquela vez aconteceu aquilo? Não, não foi nada, eu sei que o senhor cumpriu a ordem. Eu queria lhe convidar para ser secretário municipal de ação social. Mas será mesmo, prefeito? Ele fazia assim com a cabeça, ele é muito humilde, né? Disse, mas prefeito, o senhor vai fazer isso mesmo? Mas por que não? Eu fui eleito pelo povo. Não posso fazer. Tem que dar explicação para o povo do Goiânia. E para dar explicação não preciso. O senhor foi muito querido pela população. Não é como prefeito que foi eleito também. Tenho certeza que vão receber muito bem essa. E deu mesmo. Foi muito bem recebido. E foi um bom secretário. Cuidava muito da ação social, né? Que tinha onde trabalhar. Mas ele disse isso. Olha só, na posse dele, ele disse assim, o mesmo capitão que um dia me retirou, que me levou preso para o quartel, hoje me traz de volta como secretário para resgatar minha história política. Uau, velho, ele falava muito bem. Falava bem. Sabe, ele falava... Aí me comoveu todo. Ele morava naquela travessa do Rispoli, ali, travessa Emílio Anglada. Eu fui lá visitar ele uma vez, a pedido do prefeito, seu Chutene Felice, quando você trouxe a carta testamento do Getúlio para a Praça Barão do Rio Branco. E o prefeito Felice, naquele então, disse, vão convidar o Isabelino para fazer o discurso. Mas olha, ele fez um discurso memorável. Pena que não se gravou, né? De improviso, assim, mas uma memória fantástica. E falava muito bem. Falava bem. Aí o sucesso dele quando foi prefeito. Sim, ganhou uma eleição do Dr. Edson Luzardo de Almeida, né? E ele, mesmo depois de prefeito, ele era extraordinário. Quando trabalhou comigo, ele foi meu secretário, me ajudou muito na parte da ação social. Muito. Nem me preocupava. Eu digo, esse aí é o homem preparado para isso. De fato, não me preocupei com a parte social, né, da população. O senhor, na sua eleição para prefeito, o senhor concorreu pelo PDT. PDT, né? O partido dele. O partido dele, na época. E ele já estava meio cansado, assim, não estava se empenhando muito, mas ele dizia para mim assim, quem diria, não? Agora eu tenho que apoiar quem me prendeu aquela vez. Dava uma gozada. Eu morava ali perto da estação, né? Isso, ali naquela travessa. Eu estava numa cadeirinha na frente com ele, tomando mate, e ele me gozava. Dizia, o que vão dizer se a gente passa aqui? Faz parte do folclore político, né? Tem? Alguma passagem assim folclórica que o senhor lembre? Aqui como prefeito, assim? Pois é, eu lembro dessa dele aí, né? Folclórica mesmo, vamos dizer, pitoresca seria essa do Abade, que ele me cobrava sempre brincando, né? O senhor me tirou de lá preso, e agora eu tenho que trabalhar com o senhor, é chamado senhor, sempre respeito. Eu acho que causos assim que eu posso ter contado, diferentes, talvez, na vida militar, eu tive 2 lances que eu fui empenhado, eu muito novo, sem nenhuma noção de atividade política, eu era primeiro-tenente na legalidade. Na legalidade, eu, como jovem, morava numa república e tinha colegas da artilharia. Nós morávamos tudo junto. Né? Na legalidade, o grupo era contra a legalidade, o 8º a favor. Já falei isso agora aqui? Sim, senhor. E aí eu tive que ir lá para prender o comando do grupo e cercar o grupo. Uma missão meio inglória. 64 foi a mesma coisa. 64 fizeram o mesmo comigo. Eu era ainda capitão. E estava dividido naquela oportunidade? Estava, sim. O grupo era a favor de 64 e o 8º não, né? Entendeu? 64. É a revolução, né? E alguma passagem que o senhor tenha tido assim com o presidente João Goulart, chegou a ter alguma convivência com ele ou não? Sim, o Jango, ainda hoje eu estava olhando uma foto minha com ele, porque eu tenho um quadro lá na Secretaria de Cultura. Aliás, o senhor tem um belo de um arquivo, né? Aí o professor Simas, um dos melhores arquivos que eu conheço é do Coronel Caruso. Coleção de recortes jornais. O senhor tem um belo arquivo. Tem um diário também. Mas o Jango, ele veio aqui em 63 anos de cair, rendendo, né? E aí no 8º, eu era 63, né? Sim, 63. Eu já era capitão. Aí o comandante do 8º disse, era cavalo 8º, vai lá e monta uma guarda de honra à altura, 120 soldados, a tropa de 120 cavalarianos, para o presidente que está chegando aí. Mas o comandante do 8º já era meio golpista, tá? E ele não foi lá, me mandou. Eu fui para lá e tal, e a tropa, ele desceu, e eu fui a pé com ele, me apresentei, disse, o senhor gostaria de passar a revista Tropa? Ele disse, sim. Aí viramos os 2 da tropa aqui,
Mandei olhar à direita, os caras olharam para ele e ficaram olhando. E eu aqui com a espada e olhando a tropa. E ele nem bola para a tropa, é o jeitão dele. Que só dizia assim, conhece Brasília já, capitão? Digo, não conheço. Quer conhecer? Gostaria. Pô, ele mandou um convite. E não olhou para a tropa. Mas era o jeito dele, ele era político mesmo, né? E o convite chegou? Chegou, eu escapei de calça na mão. Chegou, daí a poucos dias ele caiu. Mas eu não tinha respondido ainda, estava meio preocupado, sabia já que a situação estava meio complicada, né? E aconteceu isso. Depois ele passou por aqui, quando eu estava de prefeito, tem um corpo dele. Sim, 76, né? Eu fui até ali olhar, né? Eu não cheguei perto, porque tinha muita fofoca na época que eu era nomeado. Mas eu fui ali render uma homenagem meio à distância dele, né? Onde ele foi. Algum outro fato? Simas. Vamos mais alguns comentários. Dr. Raul Valls está mandando um grande abraço aqui. Sim, Raulzinho. Um grande abraço para ele. Está acompanhando aqui, Trota Mundos. Parabéns. Vezes eu vejo o Pantico Francisco, Dr. Francisco, no restaurante, senta numa mesa ali perto de mim. Ele sempre mexe comigo. E eu me lembro do seguinte, quando eu estava de prefeito, o Dr. Raul ia todos os dias praticamente no meu gabinete, tá? Chegava lá 5 para o meio-dia, louco de fome, louco para almoçar, mas ele me dava muita alegria, porque ele chegava e dizia, vinha aqui rapidamente cumprimentar, Carlos. Ele dizia o seguinte, aquilo ali, e aí fazia uma crítica, depois dava um empurrãozinho, mas em compensação está muito bem tal coisa. Eu nunca contei para eles isso para os filhos, né? Mas é aí que eu apreciava, era uma pessoa assim, não tinha uma intimidade comigo, era assim, muito conhecido, e ele me ajudou muito dessa maneira. Aqui, Leal J.A., né? Coronel Caruso, uma lenda viva da política uruguaiense. Sua principal característica é a capacidade de fazer amigos, de buscar o consenso e de unir opostos. E isso a gente já verifica nessa... Nivaldo e Caruso sempre foram de lados opostos, claro, e sempre se deram bem, e tanto que fizeram aquela dobradinha. Respeitava muito. Sempre. Clareou ele, Também mandando um abraço aqui, a Josefina Soares, mandando os parabéns, grande um abraço vereadora, grande vereadora. Obrigado, Josefina. Hein? Você que está aqui de novo, hein, Josefina? Está nos acompanhando. Frederico Pellegrini, né? Frederico Vizerec, um grande abraço a todos, acompanhando um pouco da nossa história de Uruguaiana. Secretário municipal também. Emanuel Ávila também acompanhando, mandando um abraço. Emanuel Ávila, né? Está aqui acompanhando. Então, são algumas das manifestações que temos na nossa live. Na primeira roda de conversas, o professor Stable deixou uma pergunta para ser feita. Para ver se lembrava. Ele disse que vamos ver se lembra, né? Que era um episódio com o Rosalino. O vereador, né? Rosalino, que o senhor agiu de 3 formas. Impedido com ele. Impedido. Que ele fez um pedido e que o senhor nesta primeira foi assim, nesta segunda, o senhor lembra desse fato? Me lembro, ali no gabinete que é hoje o Salão Nobre, era ali do prefeito, era grande assim. E ficava a mesa, ficava assim, e ficava de costas para a porta de saída. Rosalino foi lá, me falou assuntos como vereador e tal. E disse, então tá, prefeito. Levantar ele sem tentar, e parecia que ele queria dizer mais. Foi saindo, chegou na porta, e eu baixei a cabeça para mexer no papelão. Porque ele disse, dá licença, prefeito, parar na porta com a mão no trinco. Depois, não, Rosalino, esqueceu alguma coisa? Não, eu queria lhe dizer uma coisa, a porta ele já me abriu. Acho que ele estava preparado. O senhor aqui hoje foi 3 coisas diferentes comigo, ajuda de 3 maneiras. Primeira, quando o senhor anotou que eu tinha lhe pedido, o senhor foi o prefeito, disse que ia fazer. Na segunda, eu lhe pedi, eu fiz outro pedido, o senhor disse sim, que ia sair, eu teria que estudar, mas havia possibilidade. E na terceira, o senhor me disse um não. E eu digo, sim, que tem? Ele disse, é que nessa terceira o senhor foi bem coronel da ditadura. Eu uma serra e fui bater. Não, ele disse assim, na primeira o senhor foi prefeito, na segunda o senhor foi, o que ele falou? Algo assim. Diplomata, coisa assim? Uma coisa assim. Mas na terceira o senhor foi bem coronel da ditadura. Não. Mas eu achei a graça, fiquei sozinho. Primeiro eu fiquei chocado, assim, olhando para as paredes, puxa vida, né? Mas depois gostei. O dia que eu levei ele para lá, ele gostou muito, apreciou, porque viu que eu não guardei nenhum ressentimento. E em 88, naquela votação, eu me lembro que foi, além da campanha, né,
da votação, a campanha eleitoral em si, né, o senhor a cavalo das vilas, aquilo ali foi um fenômeno. A primeira vez foi sem querer, porque eu ia lá de carro, mas na primeira vez foi no Plano Alto. Me esperaram 5 quilômetros da vila, um piquete a cavalo. E eu parei, digo, vamos me escoltar, vamos fazer escolta para mim? Sim, para o seu carro. O meu carro como? Não, o senhor vai nesse cavalo aí. Me deram o cavalo e saíram galopando, tinha galopado. Eu estava meio destreinado, fui agarrado no cipilho, né? E depois foi também na Vila São Marcos. São Marcos foi muito emocionante, porque eu tinha casa lá, cheguei. Foi muito bom. Era uma turma, era o Nelci Severo, lembra? Pai da Pito, né? E o João Pedro Coutinho. Neto do velho Pedro Coutinho, e a Yolanda. Eu tenho uma turma muito grande lá com esse, nem vou citar para não esquecer algum deles antigos. Né? E de vez em quando o senhor dá uma descansada lá na barragem agora? Mas agora eu tenho uma casa lá, por sinal, missa de madeira e alvenaria, que eu troquei, eu acho que foi com a Nilza, que foi minha empregada há muito tempo, e ela tinha aquela casinha ali, e ela queria uma casa lá mais atrás, onde tinha campo, onde eu tinha uma casa muito antiga, e eu troquei, e gosto muito dela, continuo gostando. Agora eu tenho uma paixão muito particular por São Marcos, né? Foi onde a primeira casa que eu tive no interior, porque eu nunca tive campo nem nada, assim, né? Então, quando eu tive uma chácara ali em São Marcos, aquela vez, eu me apaixonei por aquilo lá, sabe? E pelo povo dela, que era muito bom, me ajudavam muito, me queriam muito bem. Eu tenho lança assim que eu estou esquecido até de comentar, mas demonstrações de amizade verdadeira. Né? E o Afonso Jacques não lhe visitava de vez em quando? O Afonso Jacques era terrível. O Afonso era bárbaro, né? E ele, uma vez, foi ele que comandou uma escolta a cavalo quando eu entrei lá. Ele me deu aquela surpresa, ele comandando. Foi bacana. A Pio me deu um cavalo para montar, eu disse, agora? E aí montei e saí com ele. O Afonso Jacques, inesquecível. Né? Figura também muito querida lá na vila. General José Alberto Leal foi quem disse aquela mensagem sobre a característica de buscar o consenso e unir os opostos. Está pedindo aqui que o senhor comente sobre o naufrágio de um urutu na enchente de 83. Poxa, General Leal lembrou. Vem cá, ele era o comandante da brigada ou não? Não, em 83 não, ele foi mais recente. Quem era? Eu não me lembro bem do comandante, estava comigo. Né? Não, aquilo ali, viu, General Leal, foi assim, ó. Eu residia lá na vila, tinha casa lá, e houve aquela grande enchente, uma grande enchente que tapou o aterro. Né? E foi a maior até hoje da história da Uruguaiana, de 83. E eu me lembro que eu costumava, como é que se diz, sair de lá de um barco que me tirava, um barco de pescador. Mas um dia eu estou voltando, já no fim do expediente, e o exército estava com um urutu lá, que é aquele carro que é meio anfíbio, né? Eu não sei qual foi o general Antônio, eu acho que não era o general Leão. Não, o general Leão é mais recente. E o comandante também do 8º, não me lembro. E aí eu entrei, achei bacana aquilo, eu vou agora andar de barco. General Fidelis está dizendo ele aqui. General Fidelis. Só podia ser General Fidelis. Meu amigo velho, ele estava atento, ele se preocupava comigo. Foi o comandante do episódio, está dizendo o general Leal. Só que a correnteza estava muito forte, né? Muito forte. E nós saímos, não foi na entrada, foi na saída de lá. Eu me lembro que eu vinha com a minha esposa, Yara, e o nenê de colo era a Daniela, dona da Dog, a veterinária. A Daniela de colo enrolada em cobertor e tudo. E era meio incômodo aquele barco, né, do BR. E nós entramos nele e a correnteza levou o barco com as águas abaixo, mas se enredou numas árvores que estavam só com a copa de fora, né? E aí o batalhão de engenharia que estava do outro lado mandou outro barco me retirar. E para chamar o barco esse do BR, nós estávamos lá, ninguém estava vendo, era um coronel que era comandante 8º na época, eu tenho até no livro, eu acho que coloquei o nome dele. Ele era bem mais moderno que eu. Ele se atirou na água, arregaçou, tirou as botas, arregaçou os culotes, se atirou na água, nadou um pouco e já saiu caminho, foi lá pedir. Né? E isso aí, depois foi aparecer no Jornal Nacional, né? A retirada dessa minha lá. Como apareceu aquela vez que na minha casa eu saí pelo muro, lembra? Também. Minha casa pegou enchente. E na hora que eu estava pulando para ir para o vizinho ali, bateram foto e filmaram o pessoal da RBS.
Me queriam bem, mas me judiaram com aquela. Amigos, meus colegas de outros estados me ligaram preocupados, sabendo como é que eu tinha ido. A audiência está boa aqui, porque o pessoal está acompanhando O general Leal está aqui. morando no interior de São Paulo hoje. Um abraço para ele, né? Uma grande figura humana. O general José Alberto Leal, grande amigo, grande. Está morando em São Paulo. Em Marília, no interior de São Paulo. Aquele foi também um comandante que ficou muito querido aqui, lembrado, né? Ele e o Fidelis. O Fidelis também marcou. O general Fidelis marcou a época. Ô, Caruso, você não está compreendendo, falava assim, né? Tinha um jeitão bacana de falar. E ele se empolgava com tudo e participava ativamente, né, da vida comunitária. E era muito autêntico, né? Era 880, não tinha meio termo com ele. Não, ele quando tinha que dizer as coisas, dizia. Professora Ana Tércia Greco dando um abraço aqui também, quem? O Franco Malfucci também complementando, lembrando que era o Fidel. O Franco também está reproduzindo o programa pela rádio, rádio web conquistadora dele. Ao vivo. Eu sempre ouvinte dele nos programas dele, Malfucci. O Malfucci tem muita história também, é outro que tem história para contar. Não tinha que fazer ele contar. Não é só eu, não. Já estamos estendendo esses convites, né, Montardo? Nós vamos continuar com as nossas rodas de conversa até o final do ano. E nós havíamos programado de ser uma terça-feira sim, uma terça não, para dar uma folga. E só que cada vez que vem aqui, alguém cita um nome, cita outro aí, nós já vamos entrando em contato e vamos lembrando e nós já estamos espichando. E vamos aumentando, porque história tem. Né? E a doação do Centro Cultural, isso foi uma grande conquista também, né, sua? A doação desse prédio para o município? Eu agora tenho a felicidade de estar ali com o meu gabinete, com a Secretaria de Cultura. Né? Sempre estou sentado na sala, que é o meu gabinete ali, eu fico olhando até os sofás que tem lá, o trio, era da época do QG, Orlando. E eu me lembro que naquela mesa que eu estou sentado também sentava o general. Quando eu fui entrar para a polícia, fui nomeado, era o general Alencar, eu acho, comandante. Eu servia no 8º como major. Aí eu me fardei, botei a farda de passeio e fui me apresentar para ele. Entrei na sala, me apresentei. Eu, na posição sentido ainda, né, já era prefeito nomeado. Né? E o general, estou aqui comunicado, o senhor está agradecer. Ele olhou assim, ele era bem militar, né? Sentado, né? Está apresentado, major. Era major, ia ser promovido há poucos dias. Foi apresentado, major. Bom, eu desejo felicidade, viu? Então, isso é sucesso, nós vamos torcer pelo senhor, tá? Isso não deu bola, eu pedi licença. Eu disse que era milico mesmo. Né? Saí da Lisboa, ele me deu o recado. Na época era nomeação, não era eleição. Mas foi bom. É que tem um grupo de militar que não gosta de envolvimento com a política. Não, né? tem os que não gostam. É a formação nossa. Eu me lembro que eu saí da academia com esse sentimento também, depois aqui na tropa, quando estava, que a gente tinha que ter reservas com o político. Mas hoje em dia já não existe essa resistência mais de jeito nenhum. Não é? Já está absorvido qualquer sentimento nesse sentido. E a política daquela época era uma política que tem o seguinte, não pode dizer que fosse... Os políticos naquela época não merecessem confiança, não mereciam, mas eles eram mais reservados. Né? Eram mais reservados. Hoje tem uma superexposição. Tem superexposição e até muita gente que começa a fazer bobagem por aí. Né? Tem razão a população quando rejeita um pouco a política. Né? Eu tenho a impressão que o que prejudicou mais a política, os políticos, foi a corrupção que reinou nesse país por muito tempo, praticada por eles. Depois que veio a Operação Lava Jato, que houve cassações e prisões, etc., se observa que não se fala mais em corrupção na política, não é? Isso aí tem que sentir o povo que houve um resultado muito bom. O que adiantou a Lava Jato? Não prendeu muita gente, não perseguiu, mas teve um efeito que os caras levaram um susto, né? Se assustaram e eu tenho a impressão que por muito tempo não vamos ouvir falar em corrupção. Apesar de alguns deslizezinhos que tem por aí. Né? Ainda tem. Professora Natércia Greco, mandando um abraço. Natércia Greco, professora. Um abraço para ela. Gediel Fagundes, um grande abraço em nome da Banda Municipal e da Escola de Música. Né? Antônio Lopes, parabéns também. São as nossas manifestações. A todos eu agradeço muito que estarem nos assistindo aí pela carinho que sempre tem por mim, o povo da Uruguaiana em geral, né?
Por isso que eu te digo, eu me emociono quando falo nessas coisas. Vou lhe contar uma... Cheguei aqui vindo do Alegrete, rival de Uruguaiana, né? Vim servir aqui, pô. Estive sempre no quartel, fui para Brasília, trabalhando. De repente sou nomeado prefeito, me botaram goela abaixo, povo de Uruguaiana. E eu fiz um trabalho tal que eles me aceitaram, no fim, né? Tanto é que depois me elegeram com 65%. Foi o senhor e o Flores da Cunha, né? Flores da Cunha foi nomeado, né? E depois foi eleito, para a época também, com grande votação. Só que em 1920, né? Não tem como comparar, a cidade era pequenininha. Não dá para comparar. Mas ele também foi um grande prefeito, depois um grande governador, um grande político. Um homem que foi muito longe. Marcou a história do Estado. Marcou. E ele não era uruguaiense. Não, era de Santana do Livramento. Santana do Livramento, é. Merecido. Mas com o nome de Antônio Augusto, acho que já estava predestinado. Já estava predestinado a entrar na política. Meu pai era muito fanático pelo Borges de Medeiros. Eu fui saber foi o que mais tempo governou o Estado, governou 25 anos, né? O senhor governou 12 aqui. Eu sou metade. E depois que eu fiquei mais adulto, é que ele me explicou isso. A minha mãe me disse, teu pai era doente pelo Borges de Medeiros. Impressionante. Eu não queria botar Antônio Augusto. Queria outro nome, mas ele me forçou muito. Tá bem, eu disse, não, mãe, deixa assim. Agora tem até um neto com o nome Antônio Augusto. Quer dizer que surtiu efeito o trabalho. Vou lhe contar um fato também. Quando o senhor concorreu a vereador, eu concorri também naquela eleição, né? E eu entrei na casa da minha comadre, que convivia comigo todo final de semana. E eu entrei lá para pedir voto. Quem era? A Tânia, né? E ela diz assim para mim, olha, compadre, desculpa, mas o Coronel Carus, todos os meus aniversários me mandam os parabéns e me mandam a cartinha. Tu nunca me mandou. Perdi o voto. Perdeu o voto, barbaridade. A eleição de vereador é a mais difícil que tem, né, Coronel? É o mais difícil, né? É difícil. Eu não me atrevo a disputar. Porque todo mundo tem um parente, um amigo, é muito complicado. O voto mais complicado. Desculpe, mas o meu primo, não sei. Desculpe, mas eu não sei o quê, eu devo um favor para o fulano. É difícil, assim. Não dá para disputar, tem que entrar para valer. Né? E alguma outra passagem marcante que o senhor queira lembrar aí desse período? Não sei, tio. Falei na de 61, né? Sim. 64 também. Foi a prefeitura. Prefeitura. Com o pobre do Abade. O Abade era pobre. Ele deve ter guardado muitas recordações daquela época, porque ele ficou meu amigo depois. Muito amigo. Eu acho que é isso aí, né, companheiro? Olha, vocês estão loucos para jantar aí? Não, olha aí, tinha 8 horas. Mas assim, só fazer o registro, né? Quando o Simas me convidou para ajudar nesse trabalho aí e tal, eu digo, não, tem uma questão aí, faço questão que seja o Coronel Carus sozinho. Por quê? Eu digo, é uma forma da gente reverenciar, porque ele é a pessoa mais importante nesse contexto vivo que está hoje aqui, né? E a referência que eu quero fazer, né, um abraço para todos os familiares, um abraço para ele, que esse ser humano, né, maravilhoso, meu amigo, gente da melhor qualidade. E esse homem que está aqui do meu lado tem 50 anos de vida pública e não tem uma mácula. Quer dizer que tem políticos bons, tem políticos sérios, como foi também o caso do Dr. Nivaldo, né? Nunca teve um processo, nunca foi condenado em nada, transitando por todos esses cargos públicos. Foi assessor de presidente da República, do Palácio do Planalto, foi assessor de chefe de Estado-Maior, né, da região Sudeste e região Sul, foi secretário de Estado, foi prefeito, foi vereador, foi secretário, e sempre com uma vida digna e limpa. Né? Então, é um exemplo para todos nessa trajetória. Os cumprimentos, tudo, e o nosso respeito, a nossa reverência pelo Coronel Antônio Augusto Brasil Carus. Merece o nosso aplauso, né? O aplauso é uma honra. Mas olha, tem um lado pitoresco disso que está fazendo aí. Diz que me contou um amigo meu que estava numa reunião lá por São Marcos, o Barracho, onde estava a Daniela, minha filha. A Daniela, sabe que ela não tem papas na língua, né? Terrível. E aí estavam falando, de repente falavam, né, com os ladrão políticos, né? E um cara disse, mas olha, tem uma coisa, o teu pai, Daniela, não é por ser teu pai, mas é um homem que não tem nada assim a dizer dele, nunca se envolveu nisso, tal, e ela quieta. Então, eu sempre digo, diz o cara, que ele foi um dos mais honestos que teve o Uruguai. Ela falou assim, eu não sei se ele foi muito honesto ou foi muito burro. Eu ia contar essa. Eu prefiro ficar burro mesmo, né? Mas isso, é importante se registrar, né, no momento que se critica tanto as instituições e os políticos, né, tem as exceções. Né, para nosso orgulho e a realização desse trabalho em prol da comunidade. E nós precisávamos muito fazer esse resgate histórico e
deixar isso registrado, né? O comandante Carus tem livros, tem jornalista jornal, também, né? Escrito, colunista periódico, né? Mas no mundo atual, hoje, as mídias sociais estão muito fortes e nós precisamos registrar isso, né? E por isso buscamos fazer essas rodas de conversa para que fique esse registro. Se não fosse na pandemia, nós estaríamos, tenho certeza, com esse plenário lotado, porque muitas pessoas ligaram e perguntaram se podiam vir assistir aqui pessoalmente, né? Mas nós estamos fazendo de forma gravada, ao vivo, mas de forma gravada. E agradecemos muito, muito a sua disponibilidade. Nós sabíamos que o senhor já tinha um compromisso também para ir para a barragem, mas o senhor disse, não, estou lá junto, né? Compromisso é compromisso aqui, né? Veio, o senhor havia assumido e nós agradecemos muito essa sua disposição. Agradecemos também o apoio do prefeito Rony, que nos cedeu a equipe de imprensa da prefeitura, que está aqui nos ajudando desde o primeiro evento, né? É uma parceria entre Câmara e Prefeitura para que a gente possa realizar... que ele está em Brasília hoje, né? Por isso que não está aqui, senão certamente estaria aqui. Sim, exatamente, né? Exatamente. Está cumprindo a agenda em Brasília. Olha, por falar em prefeito Rony, desculpa eu interromper, eu tenho também por ele um reconhecimento muito grande, pelo seguinte: quando eu saí do último cargo público que eu tive, eu fui para Capão da Canoa, onde tinha uma casa, uma rua de chão batido, tinha trocado por um sítio aqui fora, e estava feliz lá. Digo, aqui eu vou encerrar minha vida, aqui vai ser bom. Minhas filhas me visitavam lá, que estavam em Porto Alegre, para o carro no portão da frente, né, eu já contei, era o Rony com o Fossari para me convidar a voltar como vice dele na época. Então, esse reconhecimento eu vou ter sempre dele. Ele, como se ele me tirou do ostracismo lá, político. Né? Não foi aqui, foi lá, né? Hein? Lá na casa da praia, lá. Sim, na casa. Fizeram lá, não foi nem aqui, foi lá ele buscar lá. Foi lá, ele e o Fossari pararam o carro na frente. E não quiseram descer, porque estavam com pressa, tinha que voltar a Porto Alegre. Eu digo, não quero almoçar, não, a gente está com pressa, só passamos aqui para te convidar e tal. Então, eu sou muito grato a ele, reconhecido também. Né? Quando às vezes falo, agora na outra eleição tinha Vigo, Caruso de candidato a prefeito, eu digo, tchê, eu não vou contra o Rony de jeito nenhum, só vou disputar alguma coisa se for do lado dele, ou pelo menos apoiado por ele, porque seria uma falta, né, de reconhecimento a ele também, pelo que fez por mim, me tirar de lá, né, quando eu estava muito quieto no meu cantinho. Bueno, Montado. E a próxima roda de conversa nossa, na terça-feira que vem, né, com o ex-vereador Nelson José Pereira da Silva e o ex-prefeito Eloy Arcídio Trojan. Também? Na próxima terça. Puxa, os dois, meus amigos, e pessoas maravilhosas. Próxima terça nós vamos falar sobre essa gestão do prefeito Eloy, né? O Nelsinho foi secretário, depois o Nelsinho se elegeu vereador. Foi subprefeito de São Marcos também, né? Quem? O doutor Nelson foi subprefeito, na época do governo Caruso. Muito bom tempo. Tem sarandi cortado, como diz o gaúcho. Nelci Severo, te lembra? Também. Nelci era danado. E certamente vamos ter boas histórias sobre a colônia agrícola, né? Então, Nelci, eu me lembro que ele pedia as máquinas no fim de semana e eu devolvia daí quase 15 dias. Mas fazia, né? Sim. E eu corri com ele uma vez, tu não vem mais me pedir nada, não sei o quê. E, né, o senhor, tá, ele falava assim, uma manhã eu estou em casa, bate em palma ali embaixo. Eu olhei o Nelci com outro cara, Nelci, pelo amor de Deus, tu já vem de novo, tu tinha me prometido, né? Para um pouquinho, chefe, não vou lhe pedir nada, não vai pedir nada, não, só quero lhe apresentar esse cara que está precisando. Não sou eu que vou pedir a ele. Ele levava na minha casa, camarada, sei como ele era bom de coração, né? Pelo amor de Deus. Alguma consideração final? Não, muito obrigado, não? Só agradecer a vocês, claro, por essa oportunidade de eu poder conversar com Uruguaiana toda, porque pela audiência que tem, né? São Paulo, General Leal está em São Paulo? Sim, São Paulo. E a região toda aqui, né, também, se penetram muito aí com esse programa já. Agradecer mesmo, viu? Dizer que eu já estou praticamente encerrando minha carreira política, estou aí a acompanhar mais esses 4 anos aí, talvez nem sei se chegou ao fim, né? Aliás, deve ter reforma até do secretariado, talvez agora no início do ano que vem, mas enquanto eu estiver aqui, eu estou ainda atuando na política. Mas na hora que parar, eu vou permanecer uruguaiano, que eu devo muito a essa cidade, sou reconhecido, e estarei sempre à disposição de vocês aí, para colaborar de qualquer maneira. Tá? E obrigado. Dizer que vocês, é a primeira vez que eu vejo um programa desse tipo. Está sendo muito interessante, eu acho que tem uma receptividade muito grande já. Quando
souberam que eu vim aqui, vim falar, hoje tu vai te apresentar, Carlos. Eu disse, aquele programa está muito legal. Tal. E aí me entusiasmei todo. É verdade. É bom. Estão sendo boa audiência. Agradecemos, então, a presença. Lembrando a todos que na próxima terça-feira, dia 26, às 19 horas, Eloy Arcídio Trojan e Dr. Nelson José Pereira estarão aqui em mais uma roda de conversa. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite também.